Bom, então vamos começar então, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Divino Menino Jesus. Abençoai-nos. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxiliadora dos cristãos, Rogai por São nós. Francisco de Sales. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, da última vez eu havia falado com vocês sobre as 10 elementos que devem estar necessariamente numa vida católica, né? Uma regra de vida cristã bem ordenada. Se vocês se lembrarem, era a ideia fixa do fim último da vida humana. Depois, o cultivo das 3 virtudes teologais, depois as virtudes morais, as virtudes cardeais a serviço das virtudes teologais, sobretudo a castidade. Depois, bem, a prece, a oração, combater o pecado até nas suas causas. Uma vida de piedade, algumas, dentre outras coisas, isso, né? E seguindo aí nossa ideia de ir variando os assuntos, né? A variação torna o conjunto mais agradável, né? Senão fica tudo... Uma hora ninguém aguenta mais os mesmos assuntos. E eu queria então começar uma pequena série, então não serão muitas, né? Longe disso, mas uma série de instruções para vocês sobre a vida, como diz esse livro, para iniciar vocês aos problemas da vida. Na verdade, propriamente o que se chamaria de uma educação da sexualidade, né? Vocês vão ver, são os princípios, nós vamos falar aqui dos princípios, né? Então as coisas vão ser bem encaminhadas, né? E, lógico, os primeiros que devem orientar e formar mesmo os filhos nisso aqui é pai e mãe. É pai e mãe, né? E os padres na medida em que for necessário, né? Mas os primeiros formadores dos filhos nessas questões, em tudo, mas nessas questões também, são os pais, pai e mãe. Bem, hoje em dia, mais do que em outras épocas, isso sempre existiu, mas mais que em outras épocas, a ausência de pai, né? As famílias com pais separados, desde cedo, contato com pai e mãe, tanto, às vezes, complicado por N razões. Cada vez mais, assim, pais que têm suas dificuldades psicológicas. É um mundo muito complicado hoje em dia, e os filhos sofrem com isso, né? Acabam tendo... Isso respinga na educação dos filhos, né? Só que isso aqui é o seguinte: a educação dos filhos não é uma coisa nebulosa, não é uma coisa de contornos indefinidos, não é uma coisa que é um privilégio e quem não tem... É um privilégio, uma aristocracia que recebeu mais, né, do que os outros, mas quem não recebeu, vai levando a vida. Não, de jeito nenhum. Isso aqui, né, é coisas indispensáveis. A educação dos filhos inclui desde aprender a pegar no lápis para escrever, né, não comer com a mão, até falar desculpa, por favor, obrigado, pedir licença para sair da mesa, né. Vai na casa das visitas, não é para ficar abrindo as portas e as gavetas, é para deixar as coisas quando você sai do lugar do mesmo jeito que você encontrou, né? Se a gaveta estava aberta, deixa a gaveta aberta, né? Não é para você fechar a gaveta, né? Mas não é para abrir se já estava fechada. Mas também como usar o dinheiro, faz parte da educação dos filhos, como lidar com o dinheiro, tem muita coisa para ensinar nisso daí.
como lidar com o sexo oposto e consigo mesmo. Consigo mesma, consigo mesma. E essas coisas são largamente negligenciadas hoje em dia, e vou falar várias coisas que é para vocês guardarem para o resto da vida. O ser humano, para que ele se torne uma pessoa ruim, mas essa palavra, né, não é para levar assim, ao pé da letra do pior modo possível, né? Com falhas, com defeitos, não quer dizer que é culpa sua na origem, mas vai depender um pouco de quanto você se dava conta, de quanto você foi consentindo, se dando ao mesmo tempo que se dava conta de que estava errado, que tinha um problema que você deveria ir atrás de resolver, né? Mas inicialmente são falhas que estão presentes na sua vida, não é por culpa sua, é por causas de pai e mãe, né? Como falava lá em casa, assim, tem gente que é órfão de pai e mãe vivo, verdade. E basta o ser humano, então, o que eu vou falar, basta o ser humano para ter vícios, para ter maus hábitos, para ser ruim, mas não no sentido, coitado, que a pessoa é uma pessoa maliciosa, não. Ruim assim, objetivamente, ela tem problemas mesmo. Pode ser uma pessoa boa de coração, mas que tem problemas, né? Não é necessário que ela seja seja formada de um jeito vicioso, de maneira explícita. Basta ela ser negligenciada. Basta que uma pessoa seja negligenciada para ela ter a educação dela comprometida. Não precisam se desesperar, se é o caso de vocês aí. Umas mais, outras menos, umas sim, outras não. O fato é que, quando nós somos adultos, nós, diferente das crianças, temos mais condições de nos darmos conta e de voluntariamente intervir sobre nós, né? É um pouco análogo a ensinar, por exemplo, um instrumento musical para uma criança, sabe? Que ensinar violino para as crianças ficar brincando com a criança, as aulas ficar lá brincando, 1 hora brincando, menos até. E assim, durante meses, e ela vai gostando do instrumento, e aí depois ela começa a tocar uma musiquinha muito simples, depois de 3 anos fazendo violino. Tá? Um adulto em 3 meses, né, já está tocando alguma coisa básica, né, porque ele é um adulto. Ele tem pleno, assim, né, uma intervenção da vontade muito maior sobre si mesmo, uma capacidade de avaliação dele usando o instrumento muito melhor do que uma criança. Então, vocês também, à medida em que vocês veem problemas em vocês, quaisquer que eles sejam, vocês saibam que vocês têm, ao contrário de quando vocês eram crianças, vocês têm uma condição agora muito maior de lucidez sobre vocês mesmas, de intervenção sobre vocês, etc., né? E saber lidar com problemas de vida afetiva, de sexualidade, etc., como lidar com o sexo oposto, consigo mesma, né? Isso aqui é algo absolutamente, constitui uma parte integrante da educação de qualquer ser humano. Não é um bônus, né, que alguns pais tiveram a habilidade de, eles tinham condição, deram algo a mais para ele. Não. Isso aqui é algo absolutamente constitutivo da vida humana em grande parte. Para não dizer sempre. Né? Então, pais que não explicam para os filhos essas coisas que a gente vai falar hoje e em outras conferências também, são pais que não fizeram bem seu dever de educar os filhos. Podem ter feito isso em outros assuntos, mas não fizeram bem nesse ponto aqui, certo? Isso aqui é inegociável, tem que falar, e é algo óbvio, né? É óbvio que tem que falar dessas coisas, né? Senão, só por acaso, seu filho, sua filha, vocês vão acertar o comportamento de vocês, né? O ser humano tem que ser formado de maneira explícita, em tudo. Explícito no sentido correto, né? A palavra tem que falar as coisas com clareza, né? Bem, daqui a gente vai falar de princípios, né? Bem, por que eu quis falar disso daqui? Porque é o seguinte, padre, vocês falam sempre assim, sempre, né? Com frequência sobre modéstia, questão de namoro, questão de cautela, etc. Lógico, se vocês fossem todas dominicanas, a gente não falava de namoro, de casamento, de filho, né? Falava da composição real entre ato de ser e essência, né?
e outras coisas metafísicas, mas não é o caso de vocês, né? O caso de vocês é cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de um monte de coisa. É óbvio que é o foco uma grande parte da formação de vocês sobre isso, né? Se vocês fossem religiosos, a gente falava de outras coisas. E além disso, quando a gente é padre, quando nós somos padres, nós percebemos que, vou pensar para falar direito, quando ao longo do seminário vários princípios que antes de entrar no seminário nós não tínhamos vão sendo colocados em nós por N caminhos, nas aulas, nas conferências espirituais, na direção espiritual, nos intervalos, nas saídas, nos ensaios das missas, etc. Nas leituras. E durante 6 anos você vai sendo iluminado. Eu já falei, se alguém pedisse para resumir assim, em poucas palavras, o que foi meu seminário, eu diria que foi uma iluminação constante. E com vocês não é assim, né? Vocês vivem num mundo, né, vocês vivem aqui fora, né, fora de um seminário, fora de um convento, de uma casa de formação. Vocês todas têm uma convivência com pessoas com muitas desordens, ideias, princípios de vida que parecem corretos e não são, princípios corretos mal compreendidos e por aí vai. E eu tenho convicção de que muitas das instruções que nós damos, ou nos avisos, ou em sermão, etc., o grau de aproveitamento dos fiéis é muito variável, né? Há fiéis que aproveitam muito e fiéis que eu não consigo entender, padre, eu acho que é um exagero essas coisas de ficar falando para os namorados XYZ. Por quê? Porque há um desconhecimento maior ou menor de certos princípios prévios que nós padres, para nós é óbvio, é evidente, durante anos nós fomos sendo formados neles. Enquanto que para vocês, nós não nos damos conta, vamos dizer assim, que para nós são coisas que estão subentendidas. Mas para vocês, não, vocês nem imaginam certos princípios que deveriam saber antes para entender melhor as coisas que a gente fala. Então, uma das intenções dessas poucas conferências aqui, que virão nesses próximos 2, 3 sábados, né? Uma vez no mês, é com a intenção de colocar em vocês princípios que deveriam estar aí, deveriam estar na mente de vocês, e faz 150, 200, 300 anos que nossa sociedade foi perdendo. Por N razões. Liberalismo, evolucionismo, nós vamos ver aqui. Romantismo é a praga do Ocidente faz 200 anos. O romantismo foi uma das maiores catástrofes. O romantismo é uma doutrina filosófica, religiosa, né? Que tem consequências na política, na economia, na moral, na religião. E que todos nós bebemos disso daí, e é um trabalhão durante anos de vida para tirar da cabeça de cada um de nós as ideias que o romantismo foi colocando na nossa cabeça. O romantismo é uma praga. Tem um autor que escreveu, já falei isso algumas vezes, um autor que escreveu sobre o romantismo, é um alemão chamado, acho que ele é alemão, Isaiah Berlin, né? E ele tem um livro chamado O Romantismo, e as ideias, os princípios assim do sistema romântico, né? Ele fala assim, né? O romantismo foi um evento, assim, um marco que dividiu o Ocidente, né? A partir do século XVIII, final do século XVIII, vamos dizer assim, e durante o século XIX, e de lá até hoje. O romantismo realmente, assim, mudou completamente o rumo do Ocidente. Ele falou, para explicar bem como foi essa mudança, eu gostaria de dar um exemplo. Imaginemos um cruzado no século XII, XIII. Então ele vai defender a Terra Santa e ele então luta
contra, né, os cruzados lutando contra um exército de muçulmanos. E ali tem um muçulmano no exército inimigo que é de uma capacidade militar impressionante. Ele ali se destaca na guerra, todo mundo vê que ele é um soldado ali, um combatente de uma capacidade de destreza, assim, né, impressionante. E eis que um cruzado chega uma hora que, depois de muito esforço, uma luta difícil, consegue matá-lo. Mata aquele muçulmano. E o que é que o cruzado pensaria? Ele pensaria assim: olha que soldado espetacular, de uma valentia, assim, de uma coragem humana, né, de uma destreza, de uma firmeza de vontade assim, impressionante. Pena que usou para defender uma religião errada. Isso aqui é a cabeça de um católico normal, certo? Pena que ele usou isso para lutar pelo erro. Depois do romantismo, o Ocidente pensa assim: o importante é que ele lutou por aquilo que ele acreditava. É que são todas vocês, em maior ou menor grau, eu tenho certeza. Vocês foram criadas todas assim. Se não foi em casa, é na escola, no bairro, tudo. Televisão, internet. E isso aqui demora anos para... Isso aqui, as consequências disso, demoram anos para tirar da alma da gente. E o importante é que ele era coerente com ele mesmo. São modos diferentes de falar a mesma coisa. E esse texto aqui que eu vou ler, ele é muito bom para acabar com várias dessas ideias aí de vocês. Uma dessas consequências é ver o casamento como uma questão de amor afetivo, em primeiro lugar. Todo mundo já ouviu, até na família de vocês, parentes, com certeza. Se acabar o amor, acaba o casamento. Não. Então, por aí vai, né? Princípios assim. Então o senhor está querendo dizer que tem que casar com alguém que você não ama. Não estou falando nada disso. Estou falando que tem muitas ideias erradas aí que precisam ser retificadas. Bem, a ideia é ajudar vocês nisso, certo? E eu tenho convicção, então, para concluir essa pequena introdução, de que muitas das coisas que nós instruímos os fiéis não são melhor assimiladas e não produzem mais frutos bons na vida dos fiéis, de uma parte dos fiéis, porque, na verdade, falta do lado dos fiéis certas ideias, né? Certos pressupostos que, se tivessem ali, eles entenderiam muito melhor o que a gente ensina. E, bem, faz parte da vida dos padres, então, explicar essas coisas também é o que nós faremos nas próximas conferências. E, por outro lado, tem também uma culpa dos fiéis. Se eles fossem mais estudiosos, se eles falassem: Pela, não estou entendendo isso aqui direito, deixa eu estudar um pouco melhor, deixa eu ver o que eu não estou entendendo, a pessoa teria mais luz, Deus ia guiando pela providência tal livro, tal instrução, a pessoa ia entendendo melhor, né? A pessoa também falta interesse, então serve de reflexão. Bem, então, precisões indispensáveis, são certos princípios que precisam ser precisados antes de falarmos dos problemas da sexualidade. E essas conferências foram escritas para pais. São conferências assim como essas que eu estou dando agora, foram transcritas, então são super agradáveis de ler, assim, né? Mais informais, assim. Trata-se de falar aqui da iniciação dos seus pequenos filhos às leis da vida. E a educação dos filhos maiores que despertam para o amor. Também uma das, certamente, noções erradas do que é amor, que todos vocês, em maior ou menor grau, têm ou já tiveram, né? São noções que precisam ser corrigidas, e essa correção vai sendo progressiva. A lapidação é com o tempo, né, dos conceitos.
Não é uma conferência só, não. Sem dúvida alguma, noções erradas que vocês têm de amor, de liberdade, de bem, a gente vai falar sobre isso daqui, ajudam a não assimilar tão bem as coisas que nós falamos. Então, trata-se aqui de falar da iniciação dos filhos menores às leis da vida e a educação dos maiores que despertam para o amor. Há uns 50 anos, bem, esse livro foi escrito nos anos 60, né? Então, há uns 110 anos. Esses problemas, então atenção, esse livro foi escrito nos anos 60 e o autor já falava isso que eu estou lendo aqui. Há uns 50 anos, esses problemas não se colocavam, não se apresentavam. Nos dias de hoje, nos nossos dias, esses problemas se apresentam e os pais, que são os primeiros educadores dos seus filhos, devem encarar esses problemas de frente, para lhes dar uma solução cristã. Quando eu digo que esses problemas não se apresentavam há 50 anos antes de 1960, eu quero dizer simplesmente que eles não se apresentavam com a acuidade, o modo, né, a veemência e a dimensão com que eles se apresentam para nós hoje. Porque é bem evidente, essas questões são de todos os tempos. Vocês acham que os homens na pré-história, os pais e as mães não explicavam as coisas para os filhos? Óbvio que sim. Gostaria de fazer um parênteses aqui, mas eu tenho que tomar cuidado com parênteses, vocês sabem disso. Mas, eu tive um professor na USP, que era de estética, filosofia da arte, assim. As aulas eram espetaculares, mas ele era tão empolgado, mas as aulas eram brilhantes, assim, que uma vez tocou o intervalo. E assim, eram 2 horas de aula, intervalo ali de uns 20 minutos e mais 2 horas, né? Aulas na faculdade são assim. E aí, a menina me coloca uma questão e tinha tocado o sinal naquela hora ali. E aí o pessoal ficou assim, aquele clima tenso na sala. Se ele começar a responder, vou perder o intervalo. E ele fez assim, só um pouquinho aí, tá bom, tá. Ele foi explicando, respondendo assim, em 30 minutos. E aí quando o intervalo acabou, ele falou, podem ir pro intervalo. Agora quando ele morava, a gente teve intervalo sozinho. As outras salas já tinham tido e a gente não podia conversar com os outros. Então, existem muitos... Quando você estuda pré-história, você descobre coisas impressionantes, né? Na pré-história, né, ensinam para vocês que eram homens assim, de capacidade intelectual precária, pessoas semelhantes a macacos, né, que se viviam de jeito precário, sujo, na caverna. Meu camarada, não. Vocês querem ter uma ideia do que se encontra na pré-história? Existe um ramo da pré-história que chama a paleoastronomia. Eles analisam pinturas nas cavernas, assim, bem datadas, inclusive de 20, 30, 40 mil anos antes de Cristo, que batem exatamente com um mapa das constelações no céu, certos pontos ali, por exemplo, pinturas de búfalos e touros, e aí eles estão virados para lados contrários e tem o rabo deles que cruza aquele ponto ali onde o sol do solstício de verão passa, etc. Né? Existe não sei se vocês já viram na França, na Inglaterra, às vezes tem aquelas linhas de pedras gigantes, assim, né? Quem já viu Asterix e Obelix, são aquelas pedras grandes assim, parece um desenho. E eles provam de maneira brilhante, né, esses arqueólogos, assim, esses astrônomos, né, como elas são registros em dias seguidos de certas estrelas que encostavam no horizonte à medida que as estrelas iam andando ao longo da noite. Quando tal e tal estrela que para aquele povoado era importante tocava no horizonte, eles colocavam uma pedra ali, né? E aí eles viram uma pedra muito maior assim, né?
Eles concluíram que era uma supernova, que ficou alguns dias no céu, assim, né? E tudo isso feito com cordas, madeira e pedra. Não tinha aplicativo no celular para essas coisas, 40 mil anos antes de Cristo, né? 4 mil anos de Cristo também. E havia ali... são coisas que se estendem por quilômetros. Né? E nas extremidades desses longos percursos de pedra, depois eu posso mostrar... Eu sei que deve ser difícil para vocês imaginarem assim, mas sem uma imagem, mas você vê certos círculos gigantes, assim, são enormes, né? E existem certos ângulos de linhas nesses círculos e eu vi um documentário que mostrava como um dos ângulos, e essas coisas não são por acaso, né? Porque são números muito precisos, né? Um dos ângulos dessas linhas que cruzam nesses círculos é exatamente a distância daquela localidade em relação ao equador da Terra. Então, muito provavelmente, para dizer o mínimo, né, eram povoados há 4 mil anos antes de Cristo, que já sabiam que a Terra era esférica, sabiam a angulação da posição deles em relação ao equador. Certo? Bem, então, esqueço tudo que vocês aprenderam de pré-história na escola, é uma vergonha, né? Mas, sim, sempre tem qualquer documentário hoje em dia na internet, sim, gente séria, eles vão rir do que é ensinado hoje em dia para as pessoas na escola, assim, né? Bem, então, vocês acham que na pré-história também não tinha... Os pais não educavam os filhos, óbvio que educavam, né? E hoje em dia, as pessoas podem ter micro-ondas, satélite, GPS, celular, etc., mas culturalmente são assim, um atraso que na pré-história não era, né? Então, tem pedaços de ossos com marcas de bolinhas, assim, né? Gravadas, né? Arranhadas nesse pedaço de osso. E uma mulher que é justamente dessa área de paleoastronomia, ela falava assim, não, isso aqui me lembrou rapidamente, logo que eu vi, o mapa do ciclo lunar anual, que até hoje nós temos com muito mais precisão. E ela começou a mostrar como aquilo ali era um registro do ciclo lunar ao longo do ano, que era usado para os pastores na pré-história para locomover, deslocar as ovelhas no verão e no inverno para as montanhas ou para a planície, em função de ser mais frio lá em cima e mais ameno lá embaixo, porque senão se perde suas ovelhas, né? Mas isso era feito não com aplicativos de radar e GPS e etc., que a gente tem hoje em dia, mas com observações ao longo da noite, que era marcado num pedacinho de osso, certo? Mas era gente muito inteligente. Bem, fecho parênteses para vocês terem uma ideia, então, de quão ridículo nós somos hoje em dia em certos aspectos, né? Mas bem, então, esses problemas da vida sempre se apresentaram para todo mundo, desde a pré-história até hoje. É evidente que essas questões são de todos os tempos. O ser humano é ser humano desde sempre. Em todos os tempos, os filhos dos homens se perguntaram de onde vinham. Em todos os tempos, eles foram incomodados pelas seduções da sexualidade. Isso sempre existiu. Em todos os tempos, as crianças, à medida que iam crescendo, foram despertando para amar. Mas em outras épocas, talvez fosse possível contornar esses problemas e nos contentarmos de preservar os nossos filhos. E nas famílias bem cristãs, certos adolescentes passavam sem grandes dificuldades pelo cabo da puberdade. Cabo é essa porção de terra que entra no mar assim. Não sei se você sabe, mas o problema é que quando o barco vai dar a volta, ele, quando está fazendo a volta do cabo, ele se encontra em alto mar e o modo do mar funcionar muda, é perigoso, né? Então, a puberdade é uma espécie de cabo da vida que ali começa a ter ventos e correntes diferentes, né? Essa tática era boa? Ele não responde aqui. O certo é que nos nossos dias não é mais possível fazer isso. Os pais que pensassem assim, a gente vai contornando essas questões e não vai tratar disso para os filhos, eles vão aprendendo, né, do jeito certo, assim, uma hora ou outra Deus vai ajudar, isso aqui vai acabar muito mal, e bem cedo. Os lares, mesmo bem cristãos, não podem se contentar, hoje em dia, de preservar seus filhos. Preservar, entre aspas, né? Preservar, sim, do vício, etc., mas pela instrução. Não dá mais para preservar assim, meu filho, minha filha
não vai ter contato nenhum com isso ali, já para casar, casou, aí vai entender as coisas. Não. Nos nossos dias, essa pretensão seria uma utopia. Muitas ocasiões de perversão se apresentam constantemente para eles e entram até dentro dos lares mais cristãos. Bem, ele vai falar umas coisas aqui que o rádio, quem que escuta rádio hoje em dia? A televisão, o jornal, mesmo vendido nas portas das igrejas. E hoje em dia tudo se resume à internet, né? E as coisas na rua, etc. E mais, os filhos de vocês saem, vão às aulas, em encontros, tem que falar com pessoas, vão em passeios, eles acabam uma outra ocasião se apresenta, ocasião de pecado vai aparecer. Se não de modo regular, pelo menos num outro documentário que de repente vê, até mesmo na paróquia. Pode ser que apareça um negócio. Não foi planejado, não foi mostrado de maneira maldosa, mas apareceu, paciência, né? Não tem como eles não verem todos os anúncios, as propagandas audaciosas, para não dizer escandalosas, que estão coladas em tantas paredes das nossas cidades. Né? Vitrines de roupas, etc. Que são causas de perturbações, tentações e de pecado para tantos jovens com crise dos sentidos, né, na adolescência. E, portanto, se em outra época era possível se permitir, se dar o direito, né, de preservar completamente seus filhos, isso não é mais possível fazer nos dias de hoje. É um padre que escreveu esse livro, né? E existe a obrigação para os pais cristãos de educar os seus filhos, da educação sexual para os filhos, iniciando eles progressivamente as pequenas leis da vida e educando o sentimento deles, dos mais velhos, né, que vão despertando para amar alguém uma hora. Diante desses transbordamentos, né, da sexualidade que os atacarão por todos os lados, os filhos de vocês devem estar precavidos. Eles devem estar precavidos, armados. É muito mais fácil surmonter, ultrapassar um obstáculo conhecido. Como diz a Sagrada Escritura, uma flecha prevista vem 2 vezes mais devagar. Ela vem na mesma velocidade sempre, né? Mas como você já prevê, você não é pego de surpresa, pensou um pouco antes. Pode ser que não dê perfeitamente certo, é o nosso desejo, mas pelo menos evitará o pior. Uma flecha prevista vem 2 vezes mais devagar. Essa iniciação dos pequenos e dos maiores, né, não tem como finalidade satisfazer curiosidades. Não. Deve propor aos seus filhos, sobretudo, educação. Educação vem do latim, educere. Ducere quer dizer conduzir. Ex, a partir de. A partir das coisas que os filhos de vocês passam na esfera da adolescência, dos sentidos, dos sentimentos, a partir daí você irá conduzi-los. A partir dos fatos. Eu vou falar uma frase também, guardem isso aqui para vocês, nunca mais esquecer. Não há outra vida espiritual que não seja a realidade. Certo? Não há outra vida espiritual que não seja a realidade. Padre Marcos tem outro modo de falar isso? Não precisa ter medo, a realidade é sua amiga. A realidade é sua amiga. Então, conduzir os filhos de vocês, né? A gente vai ver aqui, daqui a pouco ele vai falar, né? Padre, quando é que começa a educação dos filhos? 20 anos antes dos filhos nascerem. Então, eu tô poupando o padre que estará aqui nessa capela daqui 20 anos de um monte de dor de cabeça.
com os filhos de vocês que estarão aqui quando eu não estiver mais, provavelmente. Então, governar é prever, 20 anos lá na frente. Certo? Então, não existe vida espiritual que não seja baseada na realidade. E a realidade é que isso aqui é a vida humana. Eu falo com toda tranquilidade. Além da graça, da providência de Deus, etc, né? Das minhas iniciativas, etc. Uma enorme parte, né? Que colaborou, uma grande das coisas que colaboraram para eu ser padre, né? Uma enorme parte é devido a pai e mãe explicar essas coisas aqui. Certo? Eu saí de casa, eu sabia muito bem que pensar de qualquer coisa que pudesse me dar problema. E eis-me aqui, deu tudo certo. Certo? Então, nenhum medo de falar a verdade, de se formar na verdade e de explicar a verdade para os filhos de vocês. E não é só para os filhos de vocês. Vocês terão amigas, talvez uma outra pessoa que talvez venha pedir conselho, contar uma história dela. E vocês devem saber, a partir dessas coisas que vocês ouvirão daqui para as próximas conferências, saber apresentar o jeito certo das pessoas pensarem sobre o que elas estão fazendo. Então, nada de satisfazer curiosidades, nada disso, é de educar. E para formar Jesus Cristo nos filhos de vocês, iniciando-os a essas coisas da vida sexual e do amor, vocês devem dizer para eles a moral da igreja, que não é outro pensamento, que não é outra coisa a não ser o pensamento e a vontade de Deus a respeito dessas coisas. Porque essas coisas da vida íntima, da vida, né, do amor, foram queridas por Deus. Deus fez as coisas assim, com muita sabedoria. Foram queridas por Deus. E você deve descobrir, apresentar pela primeira vez, né, aos seus filhos essa ideia, essa vontade de Deus que está inscrita na natureza mesma das coisas, da vida afetiva, etc. Que a igreja explica muito bem: quem vos escuta, me escuta. Dizendo de outro modo, vocês só falarão de todas essas coisas aos seus filhos colocando-as sob o ângulo, a luz, o plano de Deus. Que é possível explicar verdades de um jeito ruim, certo? Não, tem um jeito certo de... É por isso que, bem, nós não veremos hoje, mas é por isso que esse autor, no finalzinho aqui, ele coloca vários diálogos fictícios para meninos, filhos homens, filhos mulheres, filhas mulheres, 4, 5 aninhos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Sobre um punhado de assuntos a serem tratados de que modo a cada idade, menino e menina, para ter uma ideia, porque senão como é que você vai tirar do vazio da sua cabeça o jeito certo de falar dessas coisas? É bom ter uma referência, ter decorado lido um punhadinho de diálogos aqui para saber o jeito certo de abordar o negócio. Certo? Como dizia um padre no seminário, quem é inteligente copia. É óbvio, o fulano fez um negócio muito bom, você acha que você vai descobrir outro jeito? Não, se tá bom, porque tá certo, só tem um jeito de tá certo. Então você copia. Você pode acrescentar mais coisas com o tempo, etc. Mas não tem sentido você querer falar algo brilhante que seja diferente daquilo, né? Não, em linhas gerais será a mesma coisa. Você aprenda o que ele descobriu que funciona, né? Quem é inteligente copia.
E nessas conversas aqui, nas últimas conversas, esse livro é dividido em 4 conversas. Ele vai falar na terceira conversa sobre a iniciação dos pequenininhos e na última sobre como falar com os filhos mais velhos das coisas. Na segunda conferência ele vai falar sobre o casamento, que é um negócio espetacular. Esse livro aqui eu li no 2º ano do seminário. Falei, rapaz, esse casamento é um negócio espetacular. E não mudei de ideia. Mas é um negócio espetacular. É bonito. Mas hoje nós vamos falar sobre certas noções prévias aos problemas da sexualidade e do amor. E você vê que esse padre aqui ele sabia do que falava, né? Ele sabe que se ele for explicar certas coisas, como falar isso, aquilo para os adolescentes, para os filhos menores, o que ele for falar sobre casamento, se os fiéis que estão ali não tiverem certas ideias prévias, fundamentais, antes, o que ele for falar depois não será bem assimilado. É igual digerir, pretender aproveitar muito bem a comida sem mastigar direito. Então eu quero fazer isso, né? Fazendo-vos refletir sobre a nossa qualidade de homem, um animal racional, criado por Deus e destinado à felicidade do céu. Um animal racional. Então, tratarei de mostrar o que nos separa do animal, na animalidade mesma que nós temos. Nós somos 100% animais, 100%. A noção de animal vale 100% para nós, tanto como para qualquer outro animal. Não há nada na noção de animal que deva ser diminuída na hora de ser aplicada a nós. Inclusive, eu gostaria que vocês vissem, aliás, se vocês têm cachorro em casa, gato, né? Sobretudo cachorro, enfim. Gato também. Vocês vissem, ao longo do tempo, né, vocês já devem ter observado, vários comportamentos dos animais. Você fala, rapaz, parece gente. Não tem, mas definitivamente não é. Não tem nenhuma inteligência, não tem nenhuma capacidade de abstração de conceitos teóricos, de teorema de Pitágoras, nada disso. Vocês nunca vão ver castores sentando juntos e falando assim, pessoal, abrindo um plano assim, precisamos calcular a pressão da água aqui, qual deve ser a grossura dessa coluna para que a represa não venha a romper, se tiver uma enchente, como foi do ano passado. Não, os castores não têm esse tipo de discussão, né? Eles vão lá, vão fazendo, né? Por instinto, mas a gente vai falar do instinto aqui. Mas a animalidade humana é 100% a animalidade de todos os animais. Nós somos 100% animais. Basta ver quão semelhante o comportamento que os animais têm com os nossos. Por exemplo, eu já vi assim, cachorrinhos na chuva. Aí tinha uma rampa assim numa casa simples assim, né? E aí chovia e aí formava uma cachoeirinha na rampinha assim da entrada da porta da casa. 3 cachorrinhos que subiam pela escada e escorregavam pela rampa que estava molhada, depois subia, escorregavam e eles ficavam latindo um pro outro, assim, parecia criança. Né? Tem padre do instituto que contou uma vez que a mãe tinha feito um salmão, não sei se era para o Natal, uma coisa assim, e ele tinha um cachorro, né? Acho que era um pastor alemão, e o cachorro foi lá e comeu o salmão. E a mãe dele ficou furiosa, né? E começou a dar bronca no cachorro. Ele falou, vocês precisavam ver a expressão do cachorro? Ele parecia ter plena consciência que ele tinha feito uma bobagem. Cara, assim, constrangida de quem tava, né, assim, passando vergonha, né? Talvez você já tenha visto esse pequeno vídeo na internet de um dono, assim, de um cachorro, né? Deve ser uma fêmea, e o filhote. E aí o dono tá brigando com o filhote, que deve ter feito alguma bobagem, e ele tem o chinelo na mão, assim, ele ameaça bater. Ele não vai bater, mas ele ameaça bater no filhote, e a cachorra afasta o chinelo com a pata dela, assim. Mas escuta a bronca de maneira resignada, assim. Parece gente. Não, é a animalidade, é isso mesmo. Isso aqui é algo que faz parte da vida animal. A diferença é que isso se dá conosco juntamente com as reflexões da razão. Junto com princípios, né? Coisa que os animais não têm. Mas basta ver basta estudar essa parte da biologia, chama etologia,
que é o estudo do comportamento animal, vocês vão se impressionar, né? Quanto de coisas que vocês acham que vocês têm porque vocês são seres humanos, na verdade, porque vocês são animais. Mas bem, existe uma diferença, então, essencial entre nós e eles, é a nossa razão. Um animal racional criado por Deus. É uma segunda diferença. No seguinte sentido, todos fomos criados por Deus, né? Tudo foi criado por Deus, mas nós fomos criados por Deus e para Deus, de modo que nós só temos um mestre. Enquanto que com os animais não é assim. Os homens podem domesticar os animais e mandar nos animais. Todo mundo acharia absolutamente absurdo, né? Uma pessoa fazer uma espécie de fazenda de gente. E pôr todo mundo num cercadinho assim e ficar tratando igual animal, né? Não. Né? Destinados à felicidade do céu. Isso aqui lançará luzes a respeito de um problema, o problema de amar. E em todas as circunstâncias, mas sobretudo em educação, é necessário ter conceitos justos. Então, se vocês fossem cartesianos, né, de Descartes, vocês teriam ideias claras e distintas, né? Escolásticos tomistas não têm ideias claras e distintas, têm conceitos justos, são coisas completamente diferentes. Então aqui, quem tem ideias são anjos. Anjos têm ideias. Os anjos não têm olhos, eles não têm órgãos dos sentidos para receber qualidades sensíveis de fora e abstrair conceitos, conceber conceitos. Um conceito chama conceptum em latim, foi concebido de maneira semelhante ao modo como a mamãe concebe os bebês. Não estava lá e de repente, plim, né? Aparece lá. Não estava lá e, opa, é concebido um bebê. Cada vez que a gente conhece uma coisa nova, nós concebemos um conceito. Sua inteligência fica grávida de conceitos, certo? E, bem, muitos meses no seminário para explicar como é que isso acontece. É complexo, é muito interessante, mas o fato é que nós não nascemos com os conceitos que nós temos das coisas. Nós vamos abstraindo ao longo da vida. Porque eles vêm de fora, pelo conhecimento sensível. Os anjos não são assim. Os anjos não têm órgãos dos sentidos. Eles não conhecem as coisas de fora. Os anjos são seres fechados em si mesmos. Se você para pensar, eles não têm olhos, eles não têm ouvidos, eles não têm nariz, eles não têm paladar, eles não têm tato. Como é que eles conhecem as coisas? Se eles não têm portas de entrada de informação. Como é que eles conseguem conhecer as coisas? Muito simples. Quando eles foram criados por Deus, ao mesmo tempo, Deus colocou instalou dentro deles todo o conhecimento que eles tinham que ter sobre as coisas. E essas representações imateriais das coisas, que estão na inteligência de um anjo, né, de cada anjo, não foram abstraídas a partir de um conhecimento sensível. Foram instaladas na hora da criação deles, né, eles já nascem sabendo. Os anjos já nascem sabendo. E isso é uma ideia. Homens não têm ideias. Homens têm conceitos. Então já é uma primeira visão. Descartes falava, não, a gente já nasce com ideias infusas. Né? Não é assim. Né? São Tomás falaria que isso aqui é um absurdo. Aristóteles também. E Descartes ele quer que as pessoas tenham ideias claras e distintas. Caio fala, isso aqui é uma ideia que realmente só de olhar para ela eu tenho certeza absoluta sem engano. Né? Aristóteles fala, isso aqui é um delírio. Né? Nós vamos abstraindo o conceito do conhecimento sensível, vamos conhecendo as coisas a partir do conhecimento sensível, da experiência do real, da realidade. Ela é sua amiga, não tenha medo. E, à medida que vamos passando por mais coisas na vida, um conceito inicial vai sendo lapidado, vai sendo aprimorado, vai sendo aperfeiçoado, e você vai entendendo melhor as coisas ao longo da vida. Certo?
Então, nós não temos ideias claras e distintas, nós temos conceitos justos, e eles são conceitos por causa disso que eu expliquei, e são justos porque eles se adequam à realidade. Eles não têm uma clareza e uma distinção entre os outros conceitos em si mesmos. A primeira coisa que eles têm é adequação com o mundo real. Então, justeza. Eles têm justeza com a realidade. Se a ideia que eu tenho de celular é exatamente o que esse celular real é, o conceito de celular se ajustou a ele, então eu tenho um conceito justo. Isso aqui é o que a gente tem. Bem, pequena aulinha de filosofia para vocês. Mas isso aqui é muito importante. Em tudo na vida, mas sobretudo na educação, é necessário ter conceitos justos. Senão você fará bobagem. E é isso que nós vamos dar para vocês aqui um pouquinho, certo? Conceitos justos sobre certas coisas. Porque tem coisas que hoje em dia as pessoas dizem, né? A respeito do amor, a respeito de casamento, a respeito de filho, sexualidade, dos afetos, das paixões, etc. Que são, assim, estarrecedoras. Estarrecedoras. E também guardem isso aqui, o Padre Desrumont fala, né? Num capítulo dele, de um livro, ele fala assim, que a primeira função de um sacerdote é iluminar os fiéis. Cristo disse, ide e ensinai. Porque o primeiro modo de orientar os fiéis para a vida eterna é iluminá-los com a verdade. E o demônio, ele fala, ele quer que as pessoas pensem mal, elas tenham conceitos errados, princípios errados na cabeça, para fazê-las viver mal. Então, a primeira função de um sacerdote é iluminar as inteligências com verdades. E senão a correção das falhas do comportamento de vocês, uns mais, outros menos, etc., será enxugar gelo. Ah, padre, mas até hoje eu não entendo por que o senhor fala tal coisa. Padre, mas até hoje eu não consigo entender por que tal coisa. Né? Porque não pensa direito. Então, portanto, em todas as circunstâncias, mas sobretudo ao realizar a educação dos seus filhos, tenham conceitos justos. E essa primeira conversa prévia aqui aos problemas da sexualidade e do amor não tem outra finalidade a não ser de esclarecer certas noções. E, já em primeiro lugar, que tenham conceitos justos sobre o homem. O que é o ser humano? Bem, não vou entrar em detalhes aqui, bem, até assim, sei que pode ter tido boas consequências, eu não nego isso, mas cuidado com documentários na internet que revelam um monte de coisa que tem na internet aí, mas que mostram um monte de cena complicada. Você não pode assistir essas coisas, hein? Cuidado. Assim, de maneira geral, uma pessoa que precisa resolver o problema, vamos supor, um policial precisa investigar, alguém que realmente precise saber dessas coisas porque tem uma causa justa para isso, e tem uma causa justa para ver aquelas cenas, etc., tudo bem. Né? Terá que tomar suas precauções para tornar a ocasião próxima de pecado em ocasião remota, criando em si certas disposições de alma, mas cuidado para não assistir documentários por aí que podem defender coisas muito justas, etc., né? e até ter boas consequências, mas não deveriam ser publicados com cenas como são. Bem. Mas a primeira coisa que faz com que vocês vejam que o mundo tem aí todas as barbaridades que tem no mundo aí fora, com gente muito novinha, e já fazem coisas assim inomináveis, não é porque nunca falaram para elas o valor que elas têm, assim, no sentido... você é uma pessoa especial, no sentido existencialista, assim, bem moderno da palavra, né? Não é... O primeiro problema, eu acho que tem que ter controle, sim, de meios de comunicação, lógico que tem que ter. Sempre existiu o índex, sim, sempre, né? A igreja durante muitos séculos instituiu índex com toda razão, tinha a Inquisição para fiscalizar as coisas, lógico. Mas a primeira causa, né, desses comportamentos
é que as pessoas não têm conceitos justos sobre o que é ser um ser humano. Oscilação de energia, né? Sem ser especialistas em teologia moral, os filhos de vocês, sobretudo os maiores, facilmente compreenderão que o juízo que eles devem ter a respeito dos atos deles será um juízo completamente diferente, de acordo com a convicção que eles têm do que eles são. Se eles acham que eles são animais e ponto, né, evoluídos, mais complexos do que macacos, né, sem dúvida, superiores a outros animais, mas estritamente animais, né, como os outros animais, dominados pelos seus instintos irresistíveis, porque um animal é o seguinte: na época do acasalamento só tem um jeito de você impedir que isso aconteça. Você fecha ele numa gaiola, acorrenta ele no muro, aí você se garante, senão não tem que fazer. Agora, um ser humano não é assim. O ser humano precisa ser acorrentado para aprender como é que ele deve se comportar. Então, a gente não é um animal, ponto. Tem alguma coisa em nós que faz com que, ainda que a situação seja dramática, você não precise ser acorrentado. Certo? Então, nós não somos só animais e ponto, ainda que evoluídos, né? Não. O juízo que os filhos de vocês terão, do comportamento deles, será muito diferente se eles se veem como homens, animais racionais, livres, responsáveis pelos seus atos. Igualmente, o juízo que eles devem ter a respeito dos seus atos será completamente diferente se eles se compreendem como sendo seus próprios mestres, ou seja, eu não devo nada a ninguém, eu me determino a mim mesmo em tudo, ninguém manda em mim, em via de emancipação total, caminhando irresistivelmente numa evolução cósmica até eu me integrar no grande todo, no nirvana, no ponto ômega, né? Essas espiritualidades esotéricas, né? Se você se vê desse jeito, você julgará seus atos de um certo jeito. Ou se você se vê como uma simples criatura, dependente absolutamente de um Deus pessoal, que não é uma energia cósmica difusa, né? Um Deus específico, né? Que impõe a vontade dele sobre nós. Deus impõe, sim, por via da lei natural, né? Pela consciência, né? Um Deus ao qual nós tendemos e ao qual nós teremos que dar contas em toda a verdade dos nossos atos. Então, nossos juízos dos nossos atos serão muito diferentes. É nesse sentido que Sócrates falava assim, que todo erro, todo mau comportamento, na verdade, é uma ignorância, né? Isso é verdade em parte. Tem gente que faz o erro que sabe que está errado. Mas é verdade que todo erro implica uma certa ignorância, ou de fato, ou a pessoa até sabe, mas na hora que ela está fazendo, ela não para pensar. Uma ignorância ali mesmo, na hora de resgatar o que ela sabe, para ter bem claro na frente dela. Nesses casos, o juízo que os seus filhos farão sobre os seus atos será completamente diferente. E é por isso que é importante saber o que é um homem. O homem é um animal racional. Como animais, nós temos instintos. Mas nos animais, nos seres que são puros animais, os instintos deles são ordenados e irresistíveis. E a gente vai explicar já o que isso quer dizer. Enquanto que os instintos no homem são anárquicos e podem ser dominados pela vontade livre. Eu gosto de definir o instinto em um animal como uma inteligência superior que está fora do animal e que o dirige de um modo ordenado e irresistível. Então, aqui, né? Por exemplo, quando uma abelha constrói os alvéolos de uma colmeia, distribuindo a cera
para que haja um mínimo, a máxima capacidade de aproveitamento do espaço com um mínimo de material. Não sei se vocês sabem disso, mas né, eu já dei aula nos outros aninhos aí da escola. As abelhas constroem os alvéolos de modo que são hexágonos em 2 camadas, onde o fundo de um é o fundo do outro, e os ângulos do hexágono e dos losangos do fundo eles são precisos, né? Nos ângulos e nos minutos, assim, que é o único modo possível em geometria de todas as opções possíveis que as abelhas usam para usar o mínimo de material, aproveitando do jeito máximo, ótimo, o espaço. Elas fazem isso de maneira imbecil. Elas não sentam numa mesa, abrem um plano assim e falam: temos uma missão, usar o mínimo de cera e aproveitar o máximo de espaço ao trabalho. Não, nada disso. Elas saem fazendo isso de maneira absolutamente imbecil. Alguém pensou por elas. É uma das vias de São Tomás de Aquino, se não me engano, a 4ª via, né? Você vê seres, as plantas e os animais, que realizam ações de maneira que não é livre, mas visando uma finalidade. As abelhas, ao construir a colmeia delas, elas visam, elas de maneira impressionante, sem elas saberem, sem elas se darem conta, elas visam, de maneira racional, sem se dar conta de modo racional, elas visam usar o mínimo de material, senão a colmeia ficava pesado, dava mais trabalho, aproveitando o máximo de espaço. O modo como elas distribuem os alvéolos, a angulação dos alvéolos, tem essa intenção. Mas como é que uma abelha tem intenção? A abelha não tem intenção de nada. Quem tem intenção é quem tem inteligência. Alguém teve essa intenção por elas. É uma das vias de São Tomás da prova da existência de Deus, né? Então o instinto dos animais é ordenado, é dirigido a um resultado específico. E não tem nenhum excesso. O animal não come até explodir. Quando ele está satisfeito, ele para. Curioso isso. O ser humano não é assim. Esses instintos dos animais são irresistíveis. Não tem como o animal não segui-los. Um animal, na época do acasalamento, pode percorrer quilômetros e quilômetros até encontrar um parceiro. Enquanto que no animal, o animal possui instintos ordenados e irresistíveis, os instintos no homem são anárquicos. Isso quer dizer o quê? Um homem, um ser humano, é capaz de buscar um bem pessoal por instinto, sem pensar no bem comum. Daí, desordens de toda espécie, embriaguez, gula, luxúria, etc. No mais, nenhum dos nossos instintos é irresistível, porque a nossa vontade livre possui sobre cada um dos instintos um poder tirânico que nos torna responsáveis dos nossos atos. O que é um poder tirânico? Um termo específico em filosofia. A vontade, existem 2 modos de controle da vontade sobre algo: tirânico e político. Tirânico é o poder que eu tenho sobre esse livro. Eu penso assim: livro, fique aqui. E ele fica. É um poder tirânico, um poder de mando total. Eu tenho poder tirânico sobre objetos, por exemplo. Com as minhas paixões não é assim. Eu tenho que ficar negociando com elas. Como assim negociando? Quer dizer que eu vou consentir só um pouquinho? Não. Quer dizer que eu tenho que ficar gerenciando as minhas paixões para não deixar produzir pecados. Mas eu não consigo falar assim: tristeza, vai embora agora. Plim, acabou a tristeza. Eu não tenho poder tirânico da vontade sobre os afetos. Eu não tenho como mandar o tal e tal afeto parar. Eu tenho como gerenciar as consequências. Então a gente chama isso de poder político. Tem que ficar manejando como governar uma multidão, né? É muito simples. Manifestação do pessoal da USP lá na Paulista. Aí vem a polícia.
A polícia chega lá e, num primeiro momento, fica ali, gerenciando. Não deixar quebrar a vitrine, não deixar pôr fogo não sei aonde, pôr fogo em pneu, tal. Aí, sabe como é que é? Não tem neurotransmissor infinito. Uma hora o pessoal cansa, uma hora vai chegando a noite, bate a fome e tal, a multidão vai se dispersando, o pessoal volta para casa. Volta para o centro acadêmico. Então, é uma intervenção política. Você não tem como mandar o pessoal embora para casa, senão vai dar revolta, vai dar quebradeira, não vale a pena. Né? Prejuízo para o vendedor ali e tal, nas lojas ali, nas calçadas. Mas você fica gerenciando para a coisa não passar, não produzir problemas, certo? Uma hora passa. É assim que a nossa vontade gerencia os nossos afetos. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca pararam para pensar nisso. Isso aqui é fundamental, porque isso aqui é tem um grande poder de te dar paz. Um grande poder de te dar paz. Né? Ah, mas a tristeza, mas a preocupação não passa. Minha amiga, é assim mesmo. É exatamente assim que o ser humano é. Você não tem um poder tirânico sobre os seus afetos, sobre os instintos. Sobre os afetos. Você tem um poder político. Mas sobre os instintos tem um poder tirânico. Você tem a tentação contra a castidade? É não e está acabado. A tentação vai continuar, mas é não. Você tem um poder da vontade de se manter no lugar, cara. Certo? Você tem um poder político no gerenciamento do afeto, mas tem um poder tirânico sobre a execução das coisas. Bem, às vezes, outras galáxias. O rapaz falava assim, 14 anos, eu estou apaixonado, como é que eu vou fazer? Para de pensar nela em 15 dias que para o afeto. Se você ficar pensando nela o tempo inteiro, aí não passa, né? Tem um poder de intervir na sua imaginação, na sua memória, lógico que tem. O homem, e só o homem, pode dominar sua fome, seu medo. Ele tem medo, mas ele fala, vai lá e faz. Vai lá e ataca. Segura um pouco a fome aí, não é para comer agora. A vontade tem um poder tirânico nessas coisas. Um soldado é capaz de lutar sabendo que ele vai morrer por um bem superior. A tropa inimiga vai atravessar a ponte, ele colocou os explosivos ali, tem que explodir para eles não passarem. Isso aqui é fundamental para ganhar a guerra, uma coisa muito importante. E ele não dá tempo dele correr, ativar e correr. Ele vai ter que ativar e ele vai morrer. Bem, não é diretamente visado, isso é permitido e tal, com uma causa proporcionalmente grave, vencer a batalha, acabar com aquele exército inimigo, etc. A pessoa é capaz de, com o poder tirânico da vontade, fazer uma coisa que ele sabe que ele vai morrer, por um bem superior. Vocês já viram alguma vez animal fazer greve de fome? Só se ele estiver doente, mas não é greve de fome, é uma intervenção da vontade por uma causa superior. Vocês nunca vão ver os golfinhos fazendo greve de fome porque estão exterminando as baleias. Né? Animais não fazem protestos, né, com greve de fome, nunca. Se um animal tem medo, ele tem medo mesmo, e ele foge. Já viram um animal que tem cólica, sorrindo, fazendo de conta que está tudo bem? Não, lógico que não. Eis então a primeira diferença entre os animais e nós. O animal é dominado por instintos ordenados, eles têm uma finalidade muito clara, né? E não há excessos. Em transtornos neurológicos também existem em animais, tá? Mas em animais normais. E são irresistíveis.
Ao contrário, os instintos do homem são anárquicos. Eles podem aparecer e sem nenhuma preocupação com o bem geral. Mas, pela sua vontade livre, o homem possui um poder tirânico, de tal modo que ele é livre e responsável pelos seus atos. Vocês nunca verão um asno dar um coice, e aí todos os outros asnos se juntaram, o que está acontecendo? Não, vamos conversar aqui, a gente vai analisar o que foi que aconteceu, vai ouvir as duas partes e vai ver quem tinha razão e vai dar uma punição exemplar para o asno que deu um coice se não foi justo. Não é possível julgar uma responsabilidade que não existe. Por outro lado, se eu recebo um chute de um homem, se eu sou mordido por ele, né, eu posso levá-lo diante do juiz, que irá apreciar sua responsabilidade. Porque a pessoa poderia não ter me mordido ou não ter me chutado. Bem, em segundo lugar, a segunda diferença é que assim como o homem, o animal também é uma criatura que depende de Deus. Foram criados por Deus, o homem e os animais. Mas os homens também dependem dos animais. É um segundo mestre, um segundo dono que os animais têm. Os animais têm dois mestres, o Deus, criador deles, e o homem para o qual eles foram criados. O homem só tem um mestre, Deus. Criados para Deus, nós dependemos essencialmente dele. Criados por ele, para ele. Só pertencemos a ele. Criados para o homem, os animais estão sob a nossa dependência. Eles nos pertencem. Podemos fazer com eles o que quisermos. Não pode ficar judiando de animal. Mas salvo alguma mentalidade muito, né, assim, realmente fora do comum, do padrão, será pecado venial. Ah, padre, meu cachorro está muito mal. Se eu sacrificar meu cachorro, será que eu vou estar pecando? Não, né? Podemos usar os animais para a nossa diversão. Malabarismo lá de animal, não sei o que, truque com animal, não sei o que. Para a nossa utilidade, arar o terreno. Puxar uma carroça, transportar coisas. Às vezes prendemos os animais em gaiolas, aquários, zoológicos. Podemos fazer experiências científicas com eles e podemos abatê-los. Nas criações de animais, o homem decide absolutamente que indivíduos serão castrados, quais outros serão sacrificados, quais serão para reprodução. E ao fazer isso, o homem não comete pecado nenhum. Não comete nenhuma injustiça. Esses mesmos atos que o homem exerce sobre os animais, se fossem praticados sobre outros homens, revoltariam a consciência. Porque o homem não foi criado para outro homem, foi criado para Deus. Só tem um mestre, Deus. Admitir o contrário equivale a justificar as aberrações dos campos de concentração. Como diz São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, tudo é para vós, mas vós sois para Cristo, e Cristo é para Deus. Mestre e rei de toda a criação visível, o homem tem um mestre, do qual nós dependemos absolutamente, e para o qual nós tendemos sem possibilidade de escapar. Deveremos dar contas um dia de nossas ações. Esse mestre é Deus. Estamos nas mãos de Deus e dependemos da sua vontade. Não como um número, não como uma peça numa linha de montagem, mas como uma obra de arte nas mãos de um artista que conhece os menores detalhes do que ele fez. Deus nos conhece muito bem.
Costumamos falar isso dizendo que Deus nos conhece pelo nome e toma cuidado de nós. Como estava escrito na Sagrada Escritura, uma mulher poderia esquecer os frutos das suas entranhas? Não. Pois bem, ainda mesmo que por impossível uma mãe esquecesse o seu filho, eu jamais te esqueceria. E essa solicitude de Deus para cada um de nós é tal que nada acontece conosco sem a sua permissão. Sim, a providência divina é um dogma da fé, da nossa fé. Estamos todos nas mãos de Deus. Nada nem ninguém pode nos arrancar de Deus. Ele zela por nós. Nada acontece conosco que escape de Deus. E quando for agradável a Deus nos chamar de volta para Ele, ninguém poderá impedir isso. E daremos contas de todas as nossas atividades e receberemos o salário que nós merecemos. Eis aqui uma segunda diferença que nos separa do animal. Somos uma espécie à parte. Estamos destinados à felicidade do céu. E aqui entramos então na questão do amor, né? Bem, uma vez uma pessoa muito sábia disse: aquele que conseguir dar às palavras o justo valor, o justo sentido que ela merece, será um grande benfeitor da humanidade. Quantas palavras não são desviadas dos seus sentidos e não significam mais hoje em dia no uso que as pessoas fazem dessas palavras o que elas deveriam exprimir? Entre essas palavras que tiveram o seu sentido corrompido, né? É necessário colocar em destaque a palavra amor. Um assassino poderia dizer: matei por amor. Como se de fato, verdadeiramente, se pudesse matar alguém que se ama. E a palavra amor serve na linguagem cotidiana para designar até egoísmos cínicos. Não devemos chamar amor o que não é amor. Deboche em francês, não é? Deboche em português é ficar tirando sarro do outro. Em francês não, deboche é comportamento sexualmente repreensível. Imoralidades contra a castidade, paixões carnais, luxúria, devem ser chamadas pelo nome que elas têm, não por amor. O amor é uma palavra reservada ao nome de Deus. Deus é amor, diz São João. Ao falar isso, São João está dando a razão da nossa criação. O que é que levou Deus a fazer as coisas existirem? Porque a criação nos coloca em um problema. Que não temos como deixar de nos colocar. Por que é que Deus criou as coisas? Por que Deus nos criou? Pois bem, ao nos revelar que Deus é amor, São João nos dá a razão da criação. E nós sabemos que Deus, que é amor, nos criou com amor e para o amor. Deus é perfeito, não tem nenhuma necessidade de nós. Se pudéssemos dar alguma coisa para Deus da qual ele necessitasse, Deus estaria num estado de dependência em relação ao homem. Seria uma imperfeição. Não pode ser Deus. Também Deus não está determinado, necessitado de criar nada. Nem ninguém. Portanto, pois que fomos criados por Deus e de outra parte, Ele não tinha nenhuma necessidade de nós e não foi obrigado, não havia nenhuma necessidade de nos criar. Portanto, Ele só nos criou unicamente porque Ele quis. E é justamente isso o amor. Consiste em se entregar livremente
tudo, exigindo da pessoa que você ama um retorno de amor. E bem, Deus, que é amor, se deu livremente, se doou livremente. E para Deus, se dar para fora de si, é criar. Vamos dizer que Deus se dar dentro de si são as procissões da Santíssima Trindade, permanecem dentro de Deus. Né? Em Deus. Né? Se dar para fora é criar. Não é que a divindade constitui as coisas, não é isso, né? Se dá em outro sentido, né? Fazendo com que as coisas criadas tenham graus das perfeições e da bondade que Deus tem, né? Mas o amor chama de volta amor. E Deus quer ser amado em retorno. E se ele quer então ser amado em retorno, era necessário, assim, ele deveria, no sentido, nessa lógica, né? Não foi obrigado, mas já que ele queria ser amado em troca de retorno, então só tinha um jeito: criar seres capazes de amar. Compreendo então agora por que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, dotando-o de liberdade, para que ele fosse capaz de amar de volta. Sim, Deus, que é amor e nos criou por amor, nos fez capazes de amar. Ele foi até lá, até nos dar a possibilidade de lhe dizer não. Não é direito, hein? É possível. Está cheio de gente que faz. É possibilidade de execução mesmo. Né? Ele nos deu a possibilidade de lhe dizer não para que essas criaturas fossem capazes de dizer sim. E ele tivesse a alegria de receber um sim de nós. E vamos explicar um pouquinho isso aqui, porque convém dar à palavra amor o seu sentido correto. É necessário, então, retificar uma outra noção, a noção de liberdade. A liberdade não consiste, como muitas pessoas acreditam, no direito de fazer o que nós queremos. Quantas vezes nós ouvimos dos jovens, sobretudo, mas também dos menos jovens, que nos respondem friamente quando lembramos para eles os seus deveres. De qualquer modo, no final eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Certo, é verdade, nós somos livres, mas essa liberdade não nos dá o direito de fazer coisas erradas. Ela faz com que seja possível, mas não é um direito. Eu gostaria que vocês, também não vou me adentrar nisso, mas parassem para se dar conta. O erro moderno nosso, assim, por modelo, né, é a afirmação de que as pessoas têm direito de fazer o erro. É um direito. Elas têm direito de fazer coisas erradas. Isso aqui é um absurdo. Há um direito de escolher o mal. Isso aqui é de um negócio demoníaco. Nunca insistiremos muito, nunca será insistir demais auprès de nos jeunes. Então, bem, ao lado, né, dos nossos jovens, assim, sempre que estivermos com eles, dos nossos jovens, moças e rapazes, para desintoxicá-los dessa falsa noção de liberdade que se espalha de cada vez mais. Se a liberdade consistisse verdadeiramente no direito de fazer o que se quer, seria necessário admitir que ladrões têm o direito de roubar. Seria necessário admitir que assassinos têm o direito de assassinar, que os juízes têm o direito de condenar inocentes e de libertar culpados. Qualquer criança compreende sem dificuldade que a liberdade não pode consistir nisso. Não, a liberdade não consiste num direito, mas na possibilidade de escolha disso ou daquilo. E como sem ter direito eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero, eu sou responsável dos meus atos.
pois que eu poderia fazer ou não fazer o que eu estou fazendo. Se eu faço, faço livremente, porque eu quis. Livre dos meus atos, eu sou responsável por eles. Ao mesmo tempo que a liberdade me torna responsável pelos meus atos, ela me torna capaz de amar. Pois graças a ela, eu posso, como Deus, me entregar livremente. E é nisso que reside essencialmente o amor. E tendo sido criados por Deus que é amor, eu compreendo agora porque o amor é para o homem a coisa mais simples, mais natural e mais espontânea. Amar é um ato que está na nossa natureza. Vocês já perceberam como uma criança ama antes mesmo de começar a fazer qualquer estudo? Desde o nosso berço, quantas ternuras não se dobraram sobre nós? É muito natural as pessoas amarem. O amor nasce do amor. E a mamãe e o papai, que se debruçaram sobre o filhinho deles, né, já iam despertando ele para o amor, antes que ele começasse a saber qualquer coisa. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos. E é um fato. A criança é capaz de amar antes de ser capaz de muitas outras coisas. Deus quis assim, que o primeiro sentimento que despertasse no coração das crianças fosse o amor, porque nós fomos criados para amá-lo. E o primeiro sentimento nessa excelente sabedoria de Deus deveria ser o amor para, a partir daí, ao longo da vida, as coisas continuarem até amar Deus. Isso aqui é um plano grandioso da criação. É um fato da experiência. Quando nós amamos, nós nos sentimos inclinados àquilo que nós amamos e queremos possuí-lo. Você fala, quando eu amo o chocolate, eu me inclino ao chocolate e uno o chocolate a mim. Certo? É um dos efeitos do amor, a união. Quando nós amamos, nós buscamos o bem daquilo que nós amamos. Fazemos tudo o que é possível por ele, através de benevolência, de boas obras, de dons. Tudo isso aqui é um jeito de mostrar a vontade que temos de nos dar a nós mesmos, para aquilo que nós amamos. Porque quando se trata de amar, nós não demos nada enquanto nós não damos a nós mesmos finalmente. Porque o amor tende à união. É isso mesmo. Deus, que é amor, foi até lá. Ele nos criou para nos unir a Ele, a sua própria felicidade, para que Ele mesmo fosse a nossa recompensa. E em retorno, Ele exige uma coisa que não tem como Ele não exigir, e que resume toda a nossa religião. Meu filho, dai-me o teu coração. E assim, né, então, a razão da encarnação é justamente o amor que Deus tem por nós. Por isso que foi obra do Espírito Santo, que é o amor de Deus. Né? Porque ele ama tanto o gênero humano, que ele quis unir a natureza humana na pessoa dele. Não tinha como fazer mais que isso. E é por amor mesmo, porque é óbvio que é uma obra de onipotência, mas se Deus fosse onipotente, tivesse poder, como teve, de fato tem, né, e fez mesmo, de se encarnar, unir uma natureza humana à pessoa divina dele, mas não nos amasse como o suficiente, ele ficava lá. Né? E se ele nos amasse muito, mas não tivesse poder para se unir, para se encarnar, a gente ficava, né, sem ajuda. Como foi? Sem ajuda da encarnação. Né? Mas vocês entendem que a encarnação é muito mais por amor de Deus por nós do que por onipotência. Porque se Deus fosse só onipotente,
mas não tivesse o amor que tem por nós, ele não se encarnava. Vai vir pra cá, sabendo que vai receber cusparada no rosto, tapa, deboche, tarará, tarará, mas tem que amar muito, viu? Isso não impediu ele de dar umas broncas nas pessoas, com toda a caridade, né? Mas quem é pai sabe, pai faz umas broncas, mas ama o filho. Eis a grande luz que o Evangelho nos traz para o mistério da criação e o problema do amor. Deus é amor, nos criou em um pensamento de amor, nos criou para Ele. A sua imagem e semelhança, ou seja, capazes de amor. Está na nossa natureza amar. E, portanto, é muito normal que ao sair da infância, os adolescentes de vocês despertem para o amor. Então, né, como pode acontecer, hoje em dia essas coisas dependem. Uma mãe, um pai que, por exemplo, descobrisse que a filha está gostando de alguém, ainda que não seja hora de casar, mas 13, 14 anos de idade. Sua sem vergonha, você ficou maluco? Isso aqui é muito grave. Você fala um negócio desse, você destrói isso aqui pode acabar muito mal, né? Sua sem vergonha, como assim? Né? Não, sua filha não é uma desonesta porque está gostando de alguém. Isso é normal. Mas os nossos instintos são anárquicos. E é necessário um poder da vontade que intervém ali para pôr ordem nisso aqui. Então, a pessoa está começando a gostar de alguém, opa, estou ficando adulta. Só isso, não precisa fazer muito mais que isso por enquanto. Então, deixa eu começar a encaminhar as coisas na minha vida direito. Certo? E pai e a mãe vão ajudar, o padre vai ajudar. Pois que o amor consiste essencialmente neste dom livre, nessa entrega livre, espontânea de si mesmo, vocês compreendem que no momento em que os filhos grandes de vocês despertarem para o amor, é necessário que vocês, os pais deles, façam a educação deste nobre sentimento. E que uma das primeiras coisas a fazer é ajudar os filhos de vocês a distinguir amor de instinto sexual. São duas coisas diferentes. Certo? Falemos isso logo. Esse instinto sexual é bom, foi desejado por Deus e será no casamento um dos componentes do amor conjugal. Mas ele não é o amor. Isso seria um erro. Não confundir as duas coisas, não distinguir as duas coisas seria um erro pesado em consequências graves. Não fazer essa distinção. Nós falaremos disso mais para frente, quando chegarmos na conversa que ajudará vocês a iniciar os filhos mais velhos de vocês às leis do amor. Mas nessa noite eu queria indicar a origem e a natureza do amor. Falaremos depois sobre o instinto sexual, que é outra coisa. Para terminar, um resuminho. Então, apesar, da animalidade que nós temos em nós, que os filhos de vocês têm neles, que vocês todas têm, nós somos distintos dos puros animais, inclusive no modo de comportamento dos nossos instintos. Enquanto que um animal tem instintos ordenados e irresistíveis, os filhos de vocês, nós, têm instintos anárquicos. Eles aparecem e vão, só Deus sabe para que lado. A você de, como diz os franceses, uma expressão, à vous de jouer. Então, jouer no sentido de desempenhar um papel no teatro, né? Então, vai lá e faça uma boa apresentação. Então, percebeu que você tem um instinto? Então, faça um bom trabalho. À vous de jouer. Seja protagonista, cuida da sua vida direito. Né? Você percebe, opa, meu instinto está indo para onde não deve ir. Os levam a todas as desordens, mas, dotado de vontade livre, que exerce um poder tirânico sobre todos os instintos, eles são homens responsáveis dos seus atos.
No mais, enquanto que todos os animais dependem e de Deus, por quem foram criados, e do homem para o qual eles foram criados, os animais foram criados para a nossa utilidade, né? Os filhos dependem de Deus que os criou e não dependem, a não ser de Deus, para quem eles foram criados. E Deus zela amorosamente sobre eles pela sua providência. Eles irão até Deus, incontornavelmente, e irão um dia dar contas de todos os seus atos. E, enfim, criados à imagem de Deus, os seus filhos são como Deus, capazes de amor, capazes de se dar livremente, exigindo uma réplica de amor, chama-se gratidão. São esses filhos que vocês têm a missão de educar. Quer dizer, de conduzir, edutire, conduzir a partir das coisas da sexualidade, das paixões, da realidade, que são coisas da nossa natureza mesmo. E de despertá-los ao amor, fazê-los subir, elevando-os até Cristo, até que Cristo seja formado nos filhos de vocês. E bem, isso aqui vale para vocês, né? Nessa obra de educação, vocês o sabem, essa obra de educação, vocês bem o sabem, pertence à primeira finalidade do matrimônio. Então, toda essa educação que a gente está falando aqui, né, visa que eles tenham bem nitidamente a noção correta da primeira finalidade do matrimônio, que é ter filhos e educá-los. É a mesma finalidade, né? Ter filhos e educá-los é uma finalidade só. E assim, na nossa próxima conversa, mês que vem, nós estudaremos o sacramento do matrimônio. Eu gostaria de deixar muito claro o seguinte, também outra visão das coisas, que isso aqui é a verdade, tá? Qualquer outra coisa levará vocês para o buraco de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Na educação de vocês, na formação de vocês para a vida, né? E dos filhos de vocês, ou de uma amiga, uma conversa, uma pessoa, assim, filho de uma amiga e tal, alunos, vocês devem deixar muito claro que amor por alguém, nesse sentido aqui, tem a ver com casamento. Não tem essa história de a gente se ama e a gente se gosta, então a gente está junto e a gente resolveu namorar. Ponto. Não. Isso aqui é uma deformação grave, cara, da ordem com que Deus criou as coisas em sabedoria. O amor é em vista de casamento. Então, isso tem uma ordem nesse livro. Precisões sobre a noção de natureza humana, o que o amor tem a ver com isso, o que é amor, o que é instinto sexual, que poder a vontade tem sobre essas coisas. E essas coisas são em vista de casamento. Então, segundo a explicação, o que é casamento? Casamento é para ter filhos e educá-los. Então, próximos capítulos, como educar os filhos nessas questões. Essa é a lógica do livro. Como é bom ler livro de gente inteligente. Que pensou para escrever as coisas. Não, causa. Né? Na próxima conversa, estudaremos o sacramento do matrimônio. Vocês verão que socorros poderosos pelo sacramento do matrimônio, Jesus Cristo colocou à disposição dos pais para ajudá-los eficazmente a realizar esta obra de longo fôlego. E muitos anos. Sempre difícil. Às vezes até mesmo ingrata. Mas muito exaltante. Formar um homem, moldando nele Jesus Cristo. São Paulo escrevia aos Gálatas: meus filhinhos, vós que eu dei à luz de novo nas dores, até que Cristo seja formado em vós. Pois bem, para atenuar essas dores, né, que é formar um filho. A primeira dor é na hora de parir, a segunda dor é na hora de educar. Falaremos nas próximas conversas sobre as riquezas que o sacramento do matrimônio tem para realizar essa função, mas por hoje tá bom, certo? E bem, encerro por aqui essa primeira parte, né? E com a intenção, então, de formar vocês, porque
Já fizemos sermões sobre namoro, tem artigos do Padre Daniel na internet, outros sermões dele, todo ano a gente fala uma coisa, né? A importância de só começar a namorar quando consegue prever que vai casar rápido, 1, 2 anos, quando tem condição. Então vai correr atrás das condições primeiro, não ficar flertando, não ficar de namorico, não ficar dando brecha para não sei o quê, guardar a castidade, né? Porque senão os matrimônios são todos sucateados, né? E aí depois, educação dos filhos também, depois a sociedade né, colhe isso aqui de maneira dramática, a salvação das almas e por aí vai, né? Então, para que vocês façam as coisas direitinho e vocês verão que funciona, né? E a vida é feliz, né? Tá bom, então por hoje tá bom, vamos encerrar e a gente vai conversando aí, certo? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Divino Menino Jesus. Abençoai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São Francisco de Sales. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.